Olá, muito boa noite para você sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa noite para você que nos acompanha através das nossas redes sociais, através do nosso Facebook, YouTube. Então não se esqueça de curtir o link de transmissão e compartilhar com seus contatos a nossa live. É uma forma de levar a TV Kefas cada vez mais longe. Para nos acompanhar é muito fácil. Estamos no canal 7.1 da TV Aberta, no canal 2 da TV a cabo, através do nosso canal no YouTube. Você se inscreve, ativa o sininho de notificação para sempre que iniciarmos uma transmissão ao vivo, você ser notificado. Através do nosso Facebook, você também acompanha toda a nossa programação. Precisamos muito da sua ajuda para continuar evangelizando. Está começando mais um Kefas Entrevista Especial Eleições 2022. E hoje vamos conhecer o Welison Oliveira, mais conhecido como Welison da TV Bolsonaro. É candidato a deputado federal pelo partido PL. Natural de Governador Valadares, 39 anos, cristão, casado, pai de 4 filhas. Administra uma página nas redes sociais em apoio ao atual presidente da República. Boa noite, Welison, seja bem-vindo. Boa noite, Luana. Obrigado pelo convite. Obrigado à TV Kefas por abrir esse espaço para nós que estamos aí nessa luta para tentar nos tornarmos representantes da nossa população. Ao espectador que nos acompanha em todas as redes sociais da TV Kefas, parabéns por estar sintonizado na TV Kefas, a TV do povo cristão. Muito obrigada você por ter aceitado o nosso convite. Então vamos começar falando para quem está em casa, quem é o Welison, qual a sua trajetória de vida? Bom, Luana, o Welison é um cara que desde os 7 anos de idade começou a trabalhar, começou a suar a camisa, porque eu sou filho de uma mãe deficiente mental há mais de 50 anos. E o meu pai vivia sempre em Belo Horizonte, cuidando da nossa mãe e ao mesmo tempo trabalhando. Então a gente morava com a nossa avó. Em razão das dificuldades e pelo fato de a nossa avó ainda não ser aposentada, desde os 7 anos de idade eu e meu irmão começamos a trabalhar ali, vendendo pastel, coxinha, chup-chup, pelas ruas de Periquito. E hoje, graças a Deus, estamos nesse ponto, chegamos a esse ponto, que é onde nós resolvemos nos candidatar para tentar fazer um pouco mais. As pessoas elas têm mania de falar que sentem a dor do outro, que sentem as dificuldades dos mais pobres, dos mais humildes, que trabalham por eles, mas somente tendo passado por aquilo, você consegue sentir de fato o que uma família humilde, o que uma família carente, o que uma pessoa que não tem o que comer sente. E eu acho que quando você viveu isso na pele, é mais fácil você lutar por pessoas que se sentem ou que se veem nessa situação. E de repente eu sou pai de 4 filhos, sendo 2 casais. Tenho uma neta já de 4 anos de idade. Trabalho atualmente com redes sociais, onde a gente já tem também uma equipe que trabalha com a gente, que soma esforços com a gente, na TV Bolsonaro Presidente e demais redes sociais. Tem uma empresa de comunicação que nós criamos exclusivamente para divulgar as ações do presidente Bolsonaro, onde nós difundimos aquele Brasil que segue adiante, que segue dando certo, que segue fazendo de fato o que precisa ser feito, não o que eu, não o que você gostaríamos de fazer. Welison, como você já citou também sobre o trabalho nas redes sociais, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, que é onde você administra, foi fundador de uma página que é em apoio ao atual presidente. Sim, Luana. Nosso trabalho em redes sociais começou em 2015, quando eu criei a página Brasil contra a Corrupção. Estava ali no auge da Operação Lava Jato e aquilo ali aguçou o sentimento de patriotismo de todos os brasileiros, vendo que o rico dinheirinho que era gasto com pagamento de impostos estava sendo surrupiado na cara dura e, de repente, operações após operações. Na época, eu trabalhava em Belo Monte, no Pará, como carpinteiro, quando eu criei a página Brasil contra a Corrupção em 2015, e de repente, toda vez que saía a palavra Operação Lava Jato ou que saía algum escândalo de corrupção nos jornais nacionais, digamos assim, 1.500 pessoas eram mandadas embora na obra, que na época era de uma grande empresa envolvida no esquema. Todo dia saía um noticiário na TV, 1.500, 2.000 pessoas mandadas embora numa obra de 50 mil pessoas, na tentativa de calar, de forçar o governo federal a calar as investigações. E aí, de repente, esse é só um detalhe que vinha acontecendo naquela época. E foi notório o sentimento nacional, a comoção nacional em torno do combate à corrupção que era feito com a Operação Lava Jato. E aí ali a gente começou, até que em 2017 a gente começou a atuar de forma mais ativa na pré-campanha do presidente Bolsonaro,
até que em 2018, de fato, ele falou, eu sou candidato, e aí a gente vestiu a camisa de vez. E depois veio, no início de 2019, a gente, não, já que vai ter tanta gente para falar dos erros, para criticar, para bater, vamos focar em divulgar as ações positivas, aquilo que está dando certo. E graças a Deus não tivemos ações negativas do nosso ponto de vista a serem divulgadas. É claro que nem todo mundo é perfeito, nem todo mundo é 100%, mas como já tinha ali muita gente batendo demais naquilo que precisava ser criticado, nós focamos mais naquilo que precisava ser divulgado para mostrar que era um governo que não era feito só de críticas, que não era feito de erros, que tinha muitos acertos e esses acertos não estavam sendo mostrados. Hoje você vê muitas pessoas menos informadas falando demais dos erros, não é porque aconteceram somente erros, é porque somente os erros foram divulgados. Edson, você, como uma pessoa já envolvida na política já há algum tempo, quais foram suas maiores contribuições para a sociedade da nossa região e no geral como um todo? Bom, Luana, a minha atuação mais até então foi em redes sociais. Eu nunca fui candidato a nada, nunca fui político. Eu atuo em política expressando as minhas opiniões, buscando ou cobrando aquilo que eu acho correto. E de repente eu tive um programa de TV aqui em Governador Valadares, na TV Rio Doce, onde nós cobramos bastante os interesses da população, as necessidades da população. Tivemos várias situações que eram estarrecedoras, como o caso da Prefeitura de Governador Valadares, que demitiu 300 funcionários da educação de uma só vez, justo no momento em que estava aquela incerteza, o que vai acontecer com o país, o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com a economia. E, de repente, profissionais da área da educação, 300 demitidos de uma vez só. Esquemas de tentativa, segundo o que rolava na época de desvios que a gente denunciava. Depois do fechamento do programa, eu estive aqui já algumas vezes para denunciar o hospital regional que está abandonado com 260 leitos. E se você pesquisar notícias de 2012, você acha notícias no Google ali dando conta que em 2012 nós precisávamos aqui na região leste de Minas Gerais de um hospital regional com 260 leitos que atenderia 80 cidades da região com cerca de 2 milhões de pessoas. E de repente nós tivemos a maior crise de saúde do mundo, da nossa geração, onde a cidade de Governador Valadares sobreviveu com 53 leitos. Tivemos por um período 70 leitos, mas depois foi reduzido novamente por 20 para 53. Durante 10 anos, era claro e notório que nós precisávamos de 260. E tivemos, por incapacidade dos nossos políticos, por uma desumanidade dos nossos políticos, tivemos que superar uma pandemia com 53 leitos. Cadê o legado da pandemia? E de repente nós vemos que as pessoas que nós elegemos para brigar por isso, para cobrar isso para nós, elas simplesmente se calam porque só estavam preocupados com os nossos problemas, com os nossos interesses, até terem o nosso voto para chegar ao poder. O Hospital Regional chegou a quase 200 mil visualizações. Um mês depois, o governador esteve aqui em Governador Valadares, anunciando mais uma vez que o Hospital Regional de Governador Valadares vai ser concluído, porém, em dezembro, depois das eleições. Mais uma promessa de campanha, e é claro. E o nosso papel antes de chegar à vida pública, eu acho que é alertar as pessoas, é mostrar os problemas. É claro que depois que chegar lá, esse papel acaba. Não teremos mais o papel de mostrar os problemas, e sim de buscar soluções. Mas, por enquanto, a gente tem que se ater a isso, a essa demanda. Foi em agosto, o governador de Minas esteve aqui em Governador Valadares. A gente foi entrevistar ele, tempos antes da vinda dele, da entrevista coletiva dos dois, nós entrevistamos o prefeito de Governador Valadares. Eu perguntei para ele, prefeito, por que a região de Governador Valadares não tem um hospital de campanha para atender apenas os contaminados por Covid? E aí o prefeito virou para mim, Welleson, lá atrás o Estado entendeu que Governador Valadares não precisa de um hospital de campanha, que a região do leste de Minas não precisa de um hospital de campanha. Aí depois vai a gente entrevistar, participar de uma coletiva com o governador e com o prefeito juntos. Eu perguntei, ô governador, tempos atrás, entrevistando o prefeito, ele falou que foi o governo do estado que entendeu que a região não precisava de um hospital de campanha. Que parâmetros o governo do estado utilizou para chegar a essa conclusão?
Ele virou para mim, tá salvo lá no meu canal do YouTube para quem quiser ver. Ele virou para mim, nós não vamos construir um hospital de campanha para as pessoas dormirem fora de casa. Pô, mas tudo que nós precisávamos é que os contaminados dormissem fora de casa, para não contaminar os idosos, para não contaminar os doentes que já estavam trancados por medo de se contaminarem. Aí você sai para trabalhar, se contamina, volta para casa, contamina os seus pais. Na minha cidade, por exemplo, morreram cerca de 28 a 30 pessoas, todos idosos ou pessoas com comorbidade. Imagina se aqueles adolescentes, se aqueles jovens, se aquelas pessoas que precisavam sair para trabalhar, se tivessem um local para elas irem, para ficarem em repouso, em recuperação, para não ter que voltar para casa. Aí a desculpa dele é, em Belo Horizonte nós temos um hospital com 700 leitos subutilizados que custou 5 milhões. Beleza, mas em Belo Horizonte você tem quase 50 hospitais na região metropolitana. Em Governador Valadares você tem um. Não tem como você comparar. E de repente é essa situação, é essa omissão dos nossos políticos que a gente busca corrigir. A única coisa que me faz querer chegar lá é para eu ter certeza, pelo menos, de que não dá para fazer. Porque observando, a única coisa que a gente vê é por falta de vontade, é por falta de foco, é porque priorizam aquilo que não é prioridade. O poder que o político tem, ele vem da força do cidadão, da força das pessoas. Então, enquanto eu estiver, o político tem que colocar na cabeça dele que enquanto ele estiver atendendo a maior parte da população, ele tem aquele poder para continuar no poder. Não precisa ele se preocupar desde o primeiro dia do mandato em se manter no poder. Basta ele se manter atendendo a população nas suas grandes necessidades. Basta isso. Wellington, vamos fazer uma pausa? O Kefas Entrevista vai a um breve intervalo. O Wellington continua aqui conosco e no próximo bloco vamos falar sobre projetos futuros. Não saia daí porque voltamos em instantes. Na evangelização e nos sacramentos, a Igreja alimenta a vida espiritual do povo de Deus. Na caridade, promove a vida com assistência material aos pobres e necessitados. É nosso dízimo transformado em vida. É a porção de vida ofertada no dízimo que nos dá a alegria da participação. É essa alegria que deve motivar-nos a contribuir para que o milagre aconteça. Fazendo o que Jesus nos pede, enchei as talhas de água. Seja você também um dizimista. Amigos e amigas da TV Kefas, sabemos que 2022 é um ano de eleições. Com isso, as emissoras de rádio e televisão são obrigadas a veicular em sua grade de programação a propaganda eleitoral ou partidária gratuita. De acordo com os termos do Tribunal Superior Eleitoral, Lei 9.504/97, com alterações dadas pela Lei 11.300, do dia 10 de maio de 2006. Por isso, a TV Kefas conta com a sua compreensão durante esse período eleitoral. Que o bom pastor abençoe você e sua família. Estamos de volta com o Kefas Entrevista Especial Eleições 2022 e hoje estamos conhecendo o Wellington Oliveira, mais conhecido como Wellington da TV Bolsonaro, que é candidato a deputado federal pelo partido PL, natural de Governador Valadares, 39 anos, cristão, casado, pai de 4 filhas. Administra uma página nas redes sociais em apoio ao atual presidente da República. E hoje nós vamos continuar, Wellington, falando agora sobre projetos futuros, mas antes disso eu gostaria de saber, você como cristão, qual que para você é a importância da religião, a importância das igrejas como um todo na sociedade? Bom, Luana, nós vemos em cidades grandes, nós vemos as igrejas como um local onde você vai para orar, para confraternizar com as pessoas que compartilham da mesma fé que você. Mas o papel da igreja, ele é observado de uma forma mais efetiva em pequenas cidades ou em momentos de catástrofe, como por exemplo, nós tivemos o rompimento da barragem de Mariana e Fundão, onde nós vimos as igrejas se reunindo em mutirões para ajudar famílias carentes de áreas que foram muito afetadas. Para quem mora em cidades pequenas,
as igrejas, elas são basicamente o centro de assistência social dos municípios. Você vê pastores procurando pessoas que estão em situação de risco, seja de drogas, seja de álcool, ou seja em situação financeira. Você vê pastores participando ativamente da vida e da recuperação dessas pessoas. Então, se a gente quer reconstruir de fato a nossa sociedade, a base é a união entre o mundo cristão, entre as religiões. Você vê que aos poucos isso lá vai sendo alcançado. Hoje você vê que não há mais não há mais aquele tabu entre igrejas católicas e igrejas evangélicas. Hoje você vê padres e pastores com um diálogo muito maior. Hoje você vê igrejas de denominações diferentes defendendo as mesmas bandeiras, lutando pelos mesmos ideais, porque eles colocaram na cabeça deles que o mundo precisa das igrejas. E não é falando aqui com hipocrisia, não, é a verdade. Hoje nós estamos em uma situação que os cristãos é que estão de fato preocupados com a sociedade. Você vê parte de uma população que só consegue pensar nos próprios interesses. Você vê parte de uma população que só age em função dos próprios interesses. Já o cristão, nós sabemos que tem evangélicos, que tem católicos, que tem pessoas no mundo cristão que também pensam desse jeito. Mas a grande maioria, ela aprende desde a infância, desde que se entende por gente, a amar o próximo, a amar a Deus sobre todas as coisas, a respeitar o próximo como ele gostaria de ser respeitado, a querer que o próximo também seja bem sucedido. Então você tem um número muito maior de pessoas preocupados com o bem do próximo, com a defesa das famílias, com a defesa dessas pautas que nós tanto abraçamos depois da eleição do presidente Bolsonaro. Você vê nas igrejas um maior número de pessoas disposto a somar para que isso de fato se concretize. Esse é um papel fundamental nas igrejas na atualidade. Acho que a igreja ela nunca teve um papel tão forte na sociedade como ela está tendo agora, na reconstrução do país, na reconstrução dos valores que nós tanto defendemos há muito tempo e não sabíamos, porque se você observar, conservadorismo não nasceu agora, conservadorismo nasceu quando Deus disse, viverás do suor do seu rosto. Você faz ideia de como é humilhante para uma família carente depender de ajuda de terceiros para sobreviver? É humilhante. E de repente, você vê que tem grupos que trabalham para que essas pessoas continuem vivendo essa humilhação dia após dia, para que essas famílias continuem dependentes desse suporte, desse apoio, por acreditar que enquanto isso acontecer, elas continuarão votando em determinadas pessoas por esperarem dessas pessoas isso. Nós defendemos uma linha de visão diferente. Nós defendemos que toda família que precise de apoio do poder público, ela é merecedora e o poder público tem a obrigação de dar esse apoio e esse suporte. Mas o apoio que de fato vai fazer a diferença na vida dessas famílias é o emprego, é um salário digno, é mais direitos, é a garantia daqueles direitos fundamentais garantidos pela Constituição, que é a saúde, o transporte, lazer, educação e por aí vai. Não é simplesmente eu chegar para você e te dar um valor que vai garantir a sua sobrevivência todo mês. Não, é dar a você a liberdade para traçar o seu próprio caminho, para traçar o seu próprio destino, para alcançar o ápice do seu potencial. Isso é o que nós buscamos no conservadorismo, isso é o que nós buscamos na nossa linha de visão política, na direita. Nós queremos que todas as pessoas tenham direitos iguais, liberdades iguais, como é garantido pela Constituição, e oportunidades iguais, é lógico, de acordo com o mérito e com a luta de cada um. Porque não adianta eu querer que o céu caia sobre a sua cabeça se você passa a vida inteira em busca do oposto, né? Então não. A ideia é, se você luta por aquilo, se você merece, se você faz por merecer aquilo, que você tenha aquilo que você merece, que você tenha as oportunidades que você busca para alcançar o patamar que você tem potencial para alcançar. O problema é, nós temos pessoas que trabalham para que uma grande parcela da população passe gerações inteiras vivendo de Bolsa Família. Já teve situação de eu procurar alguém para trabalhar comigo, a pessoa virar para mim, é de carteira assinada? Porque se for eu não posso, senão eu perco o meu Bolsa Família. Só que não é a pessoa que pensa isso, colocou na cabeça da pessoa. Lá atrás foi criado um Bolsa Família onde
Se você é usuário do Bolsa Família, se você é dependente do Bolsa Família e arrumou um emprego, automaticamente você perde o seu auxílio. Hoje não, hoje nós temos um Auxílio Brasil 6 vezes maior, onde se você arrumou um emprego de carteira assinada, você ainda permanece 2 anos recebendo o benefício. E se de repente você perdeu o seu emprego, você volta a receber o benefício automaticamente. Isso é dar liberdade para você correr atrás do seu potencial, para você usar o seu potencial para alcançar o que você busca alcançar. Não é eu que tenho que dizer o que você pode ou o que você não pode, o que você tem direito ou não. A Constituição já faz isso. O que eu preciso é, como político, o que eu preciso como eleito para representar você, é brigar para que você tenha condições de traçar seu próprio caminho. Enquanto você precisar do meu suporte como instituição pública, eu preciso te dar esse suporte. Mas eu preciso te dar esse suporte de modo a fazer com que você não precise mais disso. Entendeu? E de repente você vê políticos traçando como linha de campanha, como pauta de campanha, a garantia de certos benefícios. Sim, a garantia. Mas a maior garantia que as pessoas precisam é a garantia do emprego, é a garantia de um salário justo, é a garantia de uma vida digna, sem precisar passar pela humilhação de depender de favores para sobreviver e para lutar pela sobrevivência dos filhos. Edson, agora sim vamos falar então sobre projetos futuros. Eu gostaria de saber quais são os seus principais projetos, se caso eleito. Bom, a primeira briga que nós pretendemos ter, caso eleitos, é para que, enfim, o hospital regional seja concluído. É a vergonha do leste de Minas Gerais. Em todo o estado de Minas, são mais de 10 hospitais parados, desde 2015, com 80% da obra concluída. Obra essa que em 2013, quando começou, o orçamento era 80 milhões. Hoje, depois de 7 anos abandonado, o orçamento é de mais 80 milhões para construir. Aonde foi parar esse dinheiro? Uma vez que a gente conseguiu colocar a obra para andar, talvez você me diz, pô, Wellerson, mas são obras do governo do estado. Você está se candidatando a deputado federal. Beleza. Lá de Brasília, eu vou ter força para cobrar dos nossos deputados estaduais, para brigar com os nossos deputados estaduais. Porque esses deputados estaduais vão precisar de coisas vindo de Brasília também. Então a gente pretende usar essa força que a gente vai ter para obrigá-los, para forçá-los a cobrar que o hospital regional, enfim, saia. Ao passo que também a gente pode tentar parceria com o governador, para que isso seja de fato feito, reunir a bancada de Minas para que todos esses hospitais sejam concluídos. Uma vez concluída essa batalha sobre os hospitais regionais, a gente pretende unir forças com os deputados federais de Governador Valadares para a gente conseguir recurso para a tão sonhada duplicação da Ponte do São Raimundo, que hoje prejudica toda a população daquela região. Pretendemos, o mais rápido possível, brigar com os órgãos competentes para que a duplicação da BR-381 chegue até Governador Valadares, porque eu acho que não tem nada entre Ipatinga e Valadares que desmereça essa população de ter a duplicação da 381. Nós vimos aí no período de chuvas o estado de calamidade em que estava o trecho entre Governador Valadares e Ipatinga. Tudo bem que de Ipatinga para lá a rodovia está toda despedaçando e tal, mas não é o fato de lá estar crítico que aqui mereça continuar do jeito que está. Chegamos a essa situação por causa de 30 anos de operação tapa-buraco e de recapeamentos. E de repente, o fato de estar em situação de calamidade não significa que deva deixar trechos sem fazer. Se ficar entre Governador Valadares e Ipatinga sem fazer agora, pode ter certeza, a gente nunca mais vai ter essa duplicação. Esperamos 40 anos para que essa duplicação saísse e vamos esperar mais 40 anos se a gente se calar agora para que Governador Valadares e Ipatinga, para que o trecho entre Governador Valadares e Ipatinga seja duplicado. Ou a gente briga agora, ou a gente esquece que a gente um dia quis a duplicação da 381 entre Valadares e Ipatinga. Além da 381, nós temos várias outras rodovias, como a rodovia que liga Açucena a Pompéu, Açucena a Guanhães. A rodovia de lá é literalmente um S. Eu estive visitando lá próximo a Açucena e a gente vê que uma carreta ela tem que andar 15, 20 km por hora. Só para você ter uma ideia da situação que está lá. O índice de acidentes é muito alto, o índice de mortalidade é muito alto naquela rodovia. Precisa com urgência mudar o traçado da rodovia, não é simplesmente uma obra de duplicação. Precisa se mudar todo o traçado da rodovia para tirar o nível de periculosidade que tem lá. Então tem muita coisa para ser feita em Minas Gerais.
É lógico que nós não sabemos de tudo, é lógico que a gente pretende trabalhar com lideranças regionais para buscar o que pode ser feito por cada região. Tem o que eu penso sobre Valadares? Tem, mas tem muitas outras coisas que Valadares e região têm a ser feito. A questão de Aimorés, eu estive em Aimorés, foi semana passada, né? É uma vergonha você passar por Aimorés sentido Baixo Guandu. É uma vergonha, é um trecho de 3 quilômetros que chega a tombar carreta só de passar na rua. É vergonhoso, não dá para imaginar. Eu filmando lá e o caminhoneiro falando, cadê? Não tem prefeito nessa cidade? É uma BR, é uma rodovia federal. Mas causa vergonha para o prefeito. O prefeito teria por obrigação, ele não tem obrigação de fazer, mas ele tem obrigação de cobrar. Ele foi eleito para representar a população. Os vereadores a mesma coisa. Foram eleitos para representar a população. Ah tá, mas não quer fazer, o DENIT joga a culpa na Copasa, a Copasa joga a culpa na prefeitura e fica aquele jogo de empurra. Reúne a população e para a BR. Coloca todo mundo ali na rua. Chegou a polícia, mandou embora? Beleza, maravilha. Vamos embora. Amanhã a gente começa de novo. E é assim. Os políticos, eles estão acomodados. Eles já se acostumaram a falar, semana que vem vai sair, mês que vem vai sair, e nunca que sai. Eles já se acostumaram com a nossa fé cega nos políticos. Eles já se acostumaram com a certeza de que a gente vai acreditar em quase tudo que eles falam. Ou arregaçamos as nossas mangas e vamos em busca daquilo que nós acreditamos ser merecedores, ou nós sempre vamos ter as migalhas que eles deixam cair por entre os dedos. Então o nosso objetivo é esse, trabalhar junto com lideranças regionais, ir além das nossas possibilidades na tentativa de resolver o maior número de problemas no mais curto tempo possível. Wellington, então agora para finalizarmos, eu gostaria de saber de você e também que você diga para quem está em casa, por que você acha que deve ser eleito deputado federal? Bom, gente, a você que nos acompanha, como ela já disse no começo, eu sou o Wellerson da TV Bolsonaro. TV Bolsonaro é a maior página de apoio ao presidente Bolsonaro do país. Por aí dá para você ver que nos últimos 4 anos nós paramos a nossa vida, nós paramos a nossa jornada para nos tornarmos marqueteiros, para nos tornarmos assessores do presidente Bolsonaro, tentando viabilizar a reeleição do nosso presidente, porque sabemos que o Brasil precisa do presidente Bolsonaro para seguir adiante. Porém, chegamos à conclusão de que o presidente Bolsonaro não consegue fazer tudo sozinho, de que parlamentares que nós elegemos para ajudá-lo nada mais fazem além de prejudicá-lo ou tentar derrubá-lo, tentando assim assaltar os cofres públicos. Como nós sabemos, nosso presidente não deixa que isso aconteça, mas precisamos de parlamentares que trabalhem ao lado do presidente Bolsonaro. E se você pesquisar direitinho, você vai ver que o Wellerson da TV Bolsonaro é o único candidato bolsonarista no partido do presidente Bolsonaro no leste de Minas Gerais. E, é claro, pretendemos trazer cada uma das pautas do presidente Bolsonaro, cada uma das pautas conservadoras, cada uma das pautas da direita para a nossa região. Como? Fortalecendo pessoas que pensam igual a nós, que defendem as mesmas pautas, para que cheguem até as câmaras de vereadores, para que aí sim nós tenhamos a fiscalização de baixo para cima e fiscalização de cima para baixo, para que os nossos governantes, para que os nossos executivos façam de fato aquilo que precisa ser feito com os recursos públicos, com o tão suado recurso do pagador de imposto. Por isso, se você puder, se você acredita naquilo que nós acreditamos, se você defende as mesmas pautas, vote o Wellerson da TV Bolsonaro 2201, junte-se a nós nessa jornada para que possamos, enfim, ter aquele Legislativo Federal, aquele Congresso Nacional do jeito que nós gostaríamos, do jeito que nós precisávamos que fosse, para caminhar ao lado do presidente Bolsonaro, fazendo com que o Brasil alcance de fato o patamar que lhe é merecido por ser a grande nação que é. Wellerson, gostaria muito de agradecer a sua participação. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Luana, obrigado a você, obrigado à TV Kefas por abrir esse espaço e obrigado a você aí da sua casa, que ao lado da sua família nos concedeu parte do seu tempo para que pudéssemos aqui expor as nossas opiniões, as nossas pautas e, é claro, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe você e sua família. Obrigada, boa noite. O Kefas Entrevista Especial Eleições 2022 chega ao fim, mas continue você ligado na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e aproveite para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e ajudar nas obras de evangelização, no qual a TV Kefas faz parte. Uma boa noite para você e até o próximo programa.